Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal DRM, tá um pouco quente aqui, hein? DRM Rodrigues, o meu muito boa tarde a toda a nação brasileira, a todo o povo brasileiro, a todas as pessoas da América Latina, da América do Norte, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Itália, do mundo que está nos vendo agora. O meu abraço carinhoso, sinta-se abraçado por este apresentador Denilson. E eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram nesta data no nosso canal, vocês que se inscreveram ontem no nosso canal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Espero que você possa compartilhar os nossos vídeos, que são vários vídeos, né? Nós temos uma série de informações em todos os vídeos que nós estamos passando para todos vocês. Pessoal, antes de eu passar esse vídeo aqui para você aqui agora, eu estava gravando o vídeo anterior e aconteceu um fato inusitado, né? Simplesmente eu não fui, tá tudo desligado, hein? O vídeo não foi feito do nada, né? A inteligência artificial deve ter cortado alguma coisa aí. Mas não importa, vamos continuar falando a verdade para todos vocês. Pessoal, vamos falar dos anjos hoje, né? Vamos terminar essa saga dos anjos, porque eu quero comunicar a partir dos próximos vídeos. Eu vou falar sobre batismo, sobre dízimo e sobre batismo, dízimo e sobre a Santa Ceia. Vamos explicar para vocês por que nós não... Qual é a nossa visão desses três itens que acontecem dentro das igrejas evangélicas. Esses três rituais que acontecem, que é um ritual litúrgico, que acontece dentro das igrejas, e vamos explicar o porquê que nós, seres humanos, não devemos praticar esse tipo de ritual, né? Lembra que nós falamos da magia, da feitiçaria? Então, esses também são uns rituais que são feitos dentro das igrejas. Mas nós vamos explicar no próximo vídeo. Nesse, vamos terminar a saga dos anjos caídos, né? Não dá nem para terminar, né, pessoal? Porque eles estão atuando até hoje. Cada dia a gente escreve uma dessas no livro da vida, mais uma atuação desses demônios, desses anjos. Pessoal, existe uma diferença entre anjos caídos e demônios, tá, pessoal? Existe uma diferença entre anjo caído e demônio. Os anjos caídos foram aqueles que não seguiram diretamente a Samael ou a Lúcifer. Eles simplesmente não aceitaram a criação do nosso Pai Eterno, que é o ser humano. Eles não aceitaram, eles não quiseram se dobrar aos seres humanos e serem submissos aos seres humanos. Esse foi os anjos caídos. Os demônios são aqueles que seguiram a raça Satã. Esses que seguiram a raça Satã, que estão no abismo insondável, nas trevas puras, esses aí são os demônios. E os demônios também são os filhos de Terron, o outro Deus, aquele que imita o nosso Criador. Então, são muitas informações para que você entenda, né, direitinho o que está acontecendo. Quem é esse Terron, Denilson, que você tanto fala? O Terron, pessoal, é o Deus do mal, é o Deus da morte. O nosso Pai é o Pai da vida. Quem nos fez foi Yahweh, aquele que criou a vida. Quando ele nos criou, criou o primeiro homem chamado Adão, ele falou assim para o Adão, ele contou uma história para Adão. Falou: Adão, tá vendo aquela árvore ali? Tinha duas árvores no meio do jardim. O jardim, pessoal, do Éden, ele era uma extensão do céu, estava próximo ao Monte Sião e próximo dos céus. Ele era um elo de ligação entre a terra e os céus. E Adão, ele não deveria tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal, porque ali ele ia conhecer tudo aquilo que aconteceu lá no céu. O Criador queria do homem uma pureza de criança, uma pureza sem a maldade, para ser louvado de coração, de corpo, alma e espírito. Ele não queria que a maldade do sexo, da orgia, da magia negra, das guerras, ele não queria que essa maldade estivesse dentro do coração do homem. Quando um dos primeiros assuntos para poder seduzir a Eva, para a serpente seduzir a Eva, foi falar para Eva: olha, Eva, sabe por que ele não quer que você toque na árvore?
porque senão você vai ser Deus, você vai ser conhecedora. Você não quer ser conhecedora? Então ele aguçou a curiosidade, ele deu o gostinho da pessoa querer sempre conhecer. Teve uma pessoa que veio perguntar para mim: pô, Denilson, se o Lucifer for lá para o céu, lá para a lua, ele pode existir lá na lua? E aí, pessoal? Ele pode existir na lua? Primeiro que ninguém nunca saiu da Terra, né? Ser humano nenhum saiu da Terra. Ué, Denilson, mas eu vejo as fotos da NASA. Não, pessoal. A palavra é verdadeira. A torre de Babel foi destruída. Imagine um foguete na lua. Os foguetes, eles descem. Eles não sobem, não. Eles batem no domo e descem. Ninguém passa pelo domo. Ninguém. O domo é uma proteção que tem em volta da Terra. Ninguém consegue sair e ninguém consegue entrar. Aqui é estilo prisão, pessoal. Nós fomos colocados no corpo, no útero da nossa mãe, o nosso espírito que o Criador nos fez há muito tempo, porque nós existimos antes do mundo ser criado, nós já existimos, junto com o Criador. Paz, meus senhores. Pessoal, e ele transferiu essa luz para a mulher, ele deu essa dádiva para a mulher ser a portadora da luz, ou seja, dentro do útero dela, ela tem uma passagem para que as pessoas, as vidas sejam geradas. E paz, meus senhores, também que eu vou falar, existem religiões que cultuam o útero da mulher e o membro do homem. Pois é, pessoal, é isso mesmo. Se você vê esse obelisco, em qualquer lugar que você vê o obelisco, você sabe que o obelisco, ele representa o órgão genital de um deus, desse deus Terron. E o desenho do Vaticano do alto representa o útero de uma mulher. A coisa é satânica, é demoníaca. E eles cultuam o membro do homem e o útero da mulher como uma passagem. É a única passagem que o Criador permitiu para que os espíritos criados por ele viessem para a humanidade. Não existe outro lugar, não tem como brotar da terra, não tem. Não tem como vir por baixo, não tem. E o único ser que ainda tem chance de se salvar do julgamento é o homem, eu, você. E existe uma guerra travada em todo o mundo, espiritual, para impedir você de ouvir a verdade. Eu estava falando que nós deveríamos nos preparar para o grande terremoto que vai acontecer. Em Joel 2 lá está falando do grande terremoto, os livros dos Hebreus também falam do terremoto, em Apocalipse também fala do terremoto que vai abalar céu e terra, e o domo vai rachar. E aqueles anjos caídos que estão aprisionados, aquela legião de anjos que estão aprisionados, que são os piores, eles vão ser libertos. Na terra haverá choro e ranger de dentes. Amigos, sugiro a vocês que a gente já comece até a dar uma olhadinha em procedimentos contra terremoto. Na China eles já fazem isso. Sem saber, eles já fazem isso. Porque lá é uma região muito instável. Eles dizem que eles estão no meio da placa tectônica. Ou estão na fissura da parte da placa tectônica. Nós estamos no meio. Mas nada disso vai adiantar, pessoal. Porque esse terremoto tem que acontecer para que a vinda do nosso Mashiach, do nosso rei, do absoluto, do Yahushua, ele retorne. Porque ele falou, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar os meus. Se você quer ser salvo, se você quer a salvação, então hoje arrepende-te de todos os pecados que você cometeu, de todos os erros, de todas as falhas, de tudo de errado que você cometeu. E olha, não é fácil não, pessoal. A pessoa andar numa vida correta hoje não é fácil, diante de tanta coisa, diante de todas as inverdades que estão falando aí. Não é fácil. Eu vou ler essa passagem aqui para vocês, para encerrar essa nossa etapa. Está no livro de Apócrifo, Anjos Caídos, aqui na página 6, no capítulo 69, no capítulo
no capítulo 7, né? Os homens foram criados à semelhança dos anjos e deveriam permanecer honestos e puros. Então todos os homens foram criados à imagem parecido com anjos. Nós deveríamos estar honestos e puros. A honestidade hoje está muito difícil, né, pessoal? E a pureza é pior ainda, porque em todo mundo há maldade. As pessoas sempre ficam pensando, quando alguém faz alguma coisa, as pessoas têm maldade, até no olhar, só em você olhar para as pessoas, elas já estão desconfiadas. Já estão com maldade no coração, né? Não é isso, pessoal? Ninguém mais confia em ninguém. Por causa que o homem perdeu a pureza quando Adão comeu o fruto da árvore. Eles deveriam permanecer honestos e puros e assim não seriam afetados pela morte. Olha aí, pessoal. Eles não seriam afetados pela morte, que tudo destrói. A morte destrói tudo. Destrói rato, barata, aranha. Pois você pensou nisso, pessoal? A morte acontece para todos. Para barata, para aranha, para rato, para pato, para cabrito, para boi, vaca, galinha, para ser humano. Tudo morre. A natureza também morre. Os homens cortam as árvores, matam os rios, poluem os rios, poluem a natureza. E arruinam, e pelo poder desse conhecimento destruíram-se mutuamente. O quinto se chamava Cadeja, que este ensinou os filhos do homem toda espécie de sortilégos, espíritos e dos demônios, bem como um malefício contra o fulo do ventre materno e para sua expulsão, contra a alma feitiço, contra a picada de cobra, contra a insolação e contra os filhos da serpente, chamado Tabaete. Esse foi a tarefa de Casbiel, que desvelara os santos juramentos do Supremo, quando havia do alto da glória, que se chamava Bica. Esse pedir a Miguel que transmitisse o nome secreto, a fim de que pudesse ser conhecido e empregado no juramento, quando eles ensinaram as coisas ocultas aos filhos do homem, que tremessem em face desse nome, desse juramento. Grande é a força desse juramento, e é forte e poderoso, que confiou-lhe que o juramento atacaia as mãos de Miguel. Tais são os segredos daquele juramento. Ao ser pronunciado, o céu firmou-se, foi suspenso no seu lugar, e antes que fosse criada a terra e por toda a eternidade. Está falando do Monte Sião, pessoal, que foi suspenso. Por ele foi assentada a terra e as águas maravilhosas, fontes de águas que brotaram dos lugares ocultos da montanha, desde a criação por toda a eternidade. E por aquele juramento foi criado o mar, e para seu complemento. Ele concebeu-lhe areia para o período das suas fúrias, e não tem permissão de ultrapassar desde a criação e por toda a eternidade. O mar, aí, pessoal, tá vendo? O mar não passa daquela faixa da areia. Tu já foi na praia? O mar não passa daquela faixa ali, sabe por quê? É uma ordem do Criador. É uma ordem do Criador. Então, pessoal, o nome é o nome do poderoso, do Pai de todas as criações, que é Yahweh. É um nome poderoso. É um nome que todo ser humano tem que invocar ele. Esses anjos caídos, pessoal, eles têm uma batalha contra a gente. Existe nesse meio anjos que querem nos destruir o tempo todo, a todo momento, a toda hora. Eles estão a serviço de Lúcifer, porque Lúcifer já está condenado. E todos eles já estão condenados. A gente também está condenado. Mas quando nós olhamos para Yahushua, que é a nossa salvação, que é aquele que deu a vida para nos salvar, então aquela portinha bem pequenininha se abre para a gente se salvar. E eles não querem que ninguém se salve. Por isso que daqui para frente as coisas só vão piorar. Se esses anjos saírem, que estão aprisionados, essa legião de anjos, demônios mais perigosos, elas estão presas dentro do abismo. Quando houver o grande terremoto, esses anjos irão soltar e virão com toda a raiva do mundo. Se você viu mortes, se você viu coisas horrendas, prepare-se, porque você vai ver coisas muito piores quando esses seres adentrarem a terra. Que Yahweh nos proteja, pessoal, e que todos vocês possam se apegar a Yahushua, porque ele é o único que pode te salvar, é o único que pode nos levar a Sião, que é a cidade prometida. Gente, é muito importante. Depois de 5 dias e meio foi a promessa que ele fez para Adão. Ele falou: Adão, eu vou te salvar, eu vou salvar a tua descendência. E Adão falou assim, eu imagino Adão lá no inferno, né, lá no Sheol,
gritando quando ele viu aquela grande luz de Yahushua entrando pelo inferno e libertando Adão e libertando os profetas, todos eles para o descanso no Jardim do Éden. Que maravilha, né, pessoal? Pois é, pessoal, é isso que o Pai quer fazer na sua vida. Ele quer te salvar, Ele quer me salvar. Esse é o canal DRM, é o canal do Livro Apócrifo. Daqui a pouco nós estaremos voltando para falar mais alguma coisinha para vocês, contar mais algo para vocês. Acredito que no próximo vídeo, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre batismo, sobre Santa Ceia, sobre dízimo. O que está de errado nisso aí? Por que as igrejas estão errando em praticar esses rituais? Nós vamos explicar para todos vocês. Sexta-feira também falaremos sobre Halloween. Não percam, hein, pessoal. Vamos fazer 2 vídeos falando só sobre Halloween. Onde nasceu, por que existe essa festa profana, por que as pessoas cultuam esse dia do Halloween. Vocês vão saber tudo sobre isso. Canal DRM, o canal do Livro Apócrifo, você é o meu melhor e maior convidado. Um forte abraço e não deixe de se inscrever no nosso canal. DRM Rodrigues, vai lá na lupazinha lá, ativa o sininho e repasse para o maior número de pessoas possíveis. Forte abraço, pessoal!